Ah, começou! Maravilha, maravilha. Aqui estamos para mais uma live do Bom Pra Cuca. Essa coisa que a gente adora fazer, conversar, falar, pensar, trocar e tudo mais. A Rê querida que está. Muito bom. A Val, nossa super parceira. Cadu, muito bom, meu amor. Ó, gente, quem estiver compartilhando a live hoje tá concorrendo a um livro do Jair. Então é um livro super bacana. Eu trouxe meu livro aqui para poder fazer o jabá. Então, Luca e B no Reino Ideal. E nós temos a honra de ter a nossa Ana citada aqui nesse livro. É uma coisa muito especial. A gente vai falar hoje do livro, acho que a gente vai falar hoje das questões, assim, acho que da perspectiva do Jair, de como ele percebe, de como é escrever para criança. E por que não, né? A gente dá umas pitadas aí neuroeficientes, já que a gente gosta disso, já que a gente adora isso. Ai, que bom, Rê, que bom que você gostou, que bom que você curtiu. Deixa eu pegar aqui, ó, vou compartilhar essa live na minha página, para todo mundo poder chegar. Ah, querida, você vai ver, você vai ver. Esse livro é muito bacana, é muito legal e tem umas coisas muito boas. Ah, o Jair chegou, vou colocar ele aqui para a gente começar a conversar, para a gente começar a bater um super papo. Aqui. Deixa eu fixar isso aqui no topo da minha página. Muito bom, muito bom. Meu querido, obrigada, obrigada mesmo. Jair Barbosa. Aqui super, ó, já fiz o jabá, vou fazer de novo. Ó, Luca e B no Reino Ah, tá bom. Ideal. Linda, Obrigado, Dani, linda pelo convite. história. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade, eu que agradeço todo o carinho, né? Acho que desde sempre que vocês têm, você, Aline, Luca, que eu acho que são aí pessoas que fazem parte dessa nossa história recente. E a gente tem Vocês a são honra aqui. lindos, merecem todo o carinho que a gente conseguiu ter. Oh, oh, que coisa boa, que coisa querida. E Jair tem esse sotaque bom baiano, né, Jair? Vai ficar muito mais gostoso de ouvir essa live, vai ficar muito melhor. Importado, né? Um sotaque importado. Importado, importado, muito bom, muito. E é um ótimo churrasqueiro, hein? Diga-se de passagem. Não sei de onde veio Fazer esse um negócio. Eu tava esperando um acarajé, de repente veio um churrasco, aí tá tudo certo. Acho que é a Aline que dá um toque, assim, nesse sentido. um pouco de cada canto do país tem que ter. Um pouco de cada coisa. E pessoal, a Maraísa entrou. Olha, se vocês estiverem ouvindo a gente bem, deem um ok aqui pra gente, digam que tá tudo ok, que vocês estão conseguindo ouvir. Reforçando aqui, quem está chegando nessa live agora, compartilhou, comentou, concorreu a um sorteio do livro do Jair, que a gente vai falar um pouco dele hoje, né? Jair, Pois fala pra gente. manda o Fala, nome que desculpa. aí o livro já é autografado. Quem Hum, ganha? melhor ainda. Aí é mais especial, aí é mais gostoso. Então vamos lá, né, Jair? A nossa ideia aqui no Bom Pra Cuca. Bom Pra Cuca é esse projeto que a gente busca sempre estar trocando com pais, com educadores. A gente está hoje fazendo a live tanto para pais quanto para educadores. Onde a ideia é a gente poder pensar, refletir, trocar. O Bom Pra Cuca não tem fórmula, a gente fala que você faz do seu jeito, mas sabendo como as coisas funcionam. E a gente gosta de cutucar um pouco como é que funciona aí a cabeça das crianças, né? A cabeça em termos de como elas processam os pensamentos, de como elas lidam com as emoções, de como as crianças se desenvolvem, socializam. A nossa pegada aqui, o forte do Bom Pra Cuca é até os 6 anos de idade, que é o que a gente chama de primeira infância, com várias borbulhas assim que acontecem no cérebro das crianças nesse sentido. E quando a gente chega para falar de criança, né? Quando a gente chega para lidar com esse universo infantil, eu acho que a gente tem um grandíssimo aliado, seja como pai, seja como educador, né? Que é a questão da literatura infantil, né? Que é a questão de poder estar com a criança e de mergulhar nesse universo das crianças por algo tão especial e que promove tanta coisa, né? A ideia é a gente poder dar umas cutucadas aqui hoje. E conta pra gente como é que foi, né? Você é um escritor de alma, né? Você tem suas poesias, tem seus livros e de repente você mergulhou, né? E eu sei um pouco disso, assim, de lambuja, mas de repente você mergulha nessa história de escrever para criança. Como é que é o outro lado? Porque eu, como mãe, como psicóloga, tenho uma perspectiva. Mas e aí a perspectiva de quem escreve?
Escrever para criança é maravilhoso. Eu comecei com as poesias e o meu cunhado, ele não é muito chegado à poesia. Então um dia ele falou, cara, por que que você não faz uma coisa tipo para criança? Eu vejo você brincando com o Luca, eu vejo as coisas que vocês fazem, você se entrega bastante na brincadeira. Por que que você não tenta colocar isso num livro? Aí eu falei, nossa, show, né? Porque eu e o Luca, você não sabe quem que é a criança, quem que é mais criança, na verdade. Quando eu entro na brincadeira com ele, sabe, você pede aquela licença de viajar. Você consegue viajar, você vira uma criança Exato. novamente, né? Você resgata aquele pedaço maravilhoso da sua infância e você se permite tudo, né? Sonhar, viajar sem sair do lugar, aquela coisa show de bola que as crianças nos ensinam a fazer direito, né? De novo, né? Que a gente meio que perde isso depois de uma certa idade e as crianças elas nos ensinam a fazer isso de novo. Então, escrever para criança se tornou uma coisa muito fácil, porque eu meio que conto as histórias que eu já fazia com o Luca em casa, aí eu só comecei a colocar isso em livro, né? E Ai, a que coisa tudo. mais legal é que eu consegui colocar o Luca e o Gabriel, que são os meus dois filhos. O Luca já é menorzinho, o Exato. Gabriel já é um pouco maior. Só que na literatura o Gabriel não tá tão grande assim como ele tá Não, na vida eles real. estão quase equiparados, assim. Eu conheço o Gabriel, É, eles conheço o estão Luca e eu pertinho vejo os ali. dois no mesmo lugar. Nossa, e o Luca, ele encara os. Tipo, pro Luca e o Gabriel são duas crianças, né? Tipo, vai comprar uma máscara e a sua, e a do Gabriel. Vai comprar uma espada, uma coisa de super-herói assim. E a sua, e a do Gabriel, a do Bé. Ele chama o Gabriel de Bé. Então, depois que o Luca apelidou o Gabriel de Bé, o Gabriel deixou de ser Gabriel, agora é Bé. Aí eu É resolvi isso aí. colocar isso em livro, né? Tipo, e eu não sabia se estava bom, se não estava bom. Aí um dia faltou energia em casa e aí eu falei, vou ler uma história para você, Luca. Aí eu li, ele adorou, ficou maravilhado e eu achando que ele não estava nem prestando atenção. Aí no fim da história, que eu achei que ele não estava nem prestando atenção, aí ele perguntou, por que que o Thunderbolt, que é o barco da história, não voa? Aí eu falei, ixi, é mesmo, por que que o Thunderbolt não voa, né? E aí ele voa só um pouquinho nesse primeiro livro, já tem o segundo livro que ele tá com o ilustrador, que ele já voa um pouco mais. E essa semana eu Aham. comecei a escrever o terceiro volume, que aí o Ah, Thunderbolt é. já voa para frente. Ai, que tudo, que tudo. E acho que é muito isso, né? Eu acho que quando a gente. E, por exemplo, eu acho que eu tenho um quê imaginativo, mas eu sou muito inquisitora, assim. Eu acho que eu imagino coisas e me pego volta e meia questionando as coisas que eu imagino e os absurdos da minha imaginação, assim, né? Eu tenho uma alma de pesquisadora, né? Então eu tenho que criar métodos, essas coisas. E quando, assim, por mais que eu goste de brincar, por mais que eu goste de explorar, eu percebia que as minhas explorações se limitavam para Ana, para minha filha. E no consultório era fácil, porque eu passava ali poucas horas com as crianças, explorava ali alguma coisa, extraía delas o que eu precisava, maravilha, né? Um ambiente super protegido. Mas em casa, essa necessidade é muito mais crescente. E eu tive assim um alívio gigante quando eu comecei a ler para a Ana, e eu comecei a ler para ela de maneira sistemática lá pelos uns 2 anos de idade. Até os 2 anos a gente passava, a gente brincava de livros, na verdade. Mas o ler as histórias, a gente começar a dar uma organização lógica, sequencial, pegar as histórias que tinham mais começo, meio e fim, aos 2 anos de idade ela sustenta um pouco mais a atenção do que sustentava antes, dando as pitadas neuroeficientes aqui do Bom para Cuca nesse sentido, ela começa a ter um raciocínio muito mais simbólico. A atenção dela faz com que ela imagine o que está acontecendo. Independente do que ela está vendo, ela está imaginando o que está acontecendo. Nesses 2 anos de idade, ela tem um salto muito grande, porque quando a gente começa a ler, eles vão ampliando muito o vocabulário. Os 2 anos é um salto muito grande para a linguagem, por exemplo. Então, foi quando nessa época, de maneira muito empírica, assim, claro que eu pensava que eu sabia disso, mas naquele momento o Bom para Cuca ainda era muito embrionário, né, nesse sentido. Agora está com 6, há 4 anos atrás. E daí, nessa pegada, eu fui vendo o quanto, na verdade, eu tinha no livro infantil um aliado para aquilo que era quase que o meu limite, assim. E o Sim. quanto isso foi expandindo, porque daí a gente começou a criar uma forma de comunicação que eu acho que eu estava entendendo mais o que ela entendia, eu estava entendendo mais como ela estava entendendo as coisas. Para mim, assim, o ler para ela foi revelador para mim, assim. Para ela, eu acho que foi uma consequência.
Nesse sentido, assim. E daí, pensando nisso, Jair, eu acho que quando a gente está com as crianças e quando a gente usa o livro como um veículo, porque eu não acho que todo pai ou toda mãe é aquele pai e mãe que tem essa pegada do brincar, dessa entrega, né? Porque a gente é grande demais, às vezes a gente é muito dura, meio enrijecida, meio endurecida, falta tempo, né? Falta um monte de coisa. A gente poder ser leve, solto, assim, com essa baianidade toda nesse sentido, assim, né? E a gente fica falando aqui, mas no bom sentido, assim, nem sempre a gente consegue estar leve, ou estar ou é leve nesse sentido, né? E nem entro nessas questões mais existenciais, mas às vezes você poder pegar e usar esse momento como um momento da construção de um espaço que traz vínculo, que traz todo esse engrandecimento, toda essa estimulação para as crianças, mas tem uma carga muito afetiva quando você está lendo para uma criança. Tem uma carga muito bacana, que eu acho que é isso, assim, eu tô grávida, eu choro com frequência, né? Então, fazer o quê? E daí eu tava relendo para poder ver algumas coisas, tava relendo o livro, e daí chegou umas horas, assim, no final da história, eu chorando. Quando tem a resolução da situação, eu chorando, eu falei, ai meu Deus do céu, mas é porque é isso, porque eu acho que de alguma forma toca, né? Toca de uma maneira bacana. E a sua história, eu acho que tem uma coisa legal nesse livro, assim. Então, primeiro que eu acho que tem uma ação muito igualitária. Todas as crianças que estão ali, todos os personagens que estão ali na história, são personagens que cada um tem um papel, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma competência. Isso é muito legal. Cada um resolve, tem chance de observar uma coisa, tem chance, por mais que o Luca coma a história inteira, nesse sentido, que ele come a porquê, que ele come o pão de queijo, ele come tudo, nesse sentido. Toda hora. E uma delícia, vai me dando fome no meio da história, né? Mas assim, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma competência ali diferente. E na verdade a história só acontece, só se resolve porque todos juntos fazem a resolução da. Eu não posso contar o final, né? Eu não posso dar spoiler, assim, mas todos juntos no final é que conseguem resolver. Olhando do meu lado de novo, dessa pitada neuroeficiente, eu acho que assim, muitas histórias permitem muitas coisas, mas quando a gente começa a olhar as coisas que tem por trás das histórias, e nem sei se é intencional, é o que você está colocando. Quando você é um observador atento, um pai atento, um escritor atento, você vai deixando essas coisas fluírem, mas na minha pegada neuropsi nesse sentido, na história você trabalha competências individuais, você trabalha resolução de conflito, eles têm que resolver um enigma ali, um problema, e eles vão criando estratégias ali o tempo todo para poderem fazer essas coisas acontecerem. Cada um vai agregando um ponto de vista diferente, que é o que faz a coisa acontecer no final. E a resolução do conflito, ela é emocional e social, acima de tudo, assim. Então, é muito legal essa história. E daí, pensando nisso, assim, como é que isso foi acontecendo? Porque é isso, você se deixou levar, você se deixou construir a história, você tem ali todo um enredo que você constrói, toda uma sequência que eu acho que é construída, aqui tô falando de gato, mas a coisa flui, assim, é muito bacana isso. E quando você está escrevendo para criança, esse processo está explícito, assim, de alguma forma. O que eu quis passar para os meninos é que é uma coisa que a gente meio que perde depois da idade. A gente para de ser coletivo, né? E, tipo, eles se unem, cada um, tipo, ó, teve um problema aqui, eu vou ligar para fulano, eu vou chamar fulano, eu vou, sabe? Um fica buscando o outro porque, tipo, não sabia o que fazer, vou chamar meus amigos. E quando a gente se torna adulto, a gente vai meio que aquela coisa de um fica disputando com o outro, um quer ser maior que o outro, um quer ser melhor que o outro. Isso é uma coisa que a gente meio que na nossa infância, na nossa adolescência, na escola, não sei o quê, a vida foi moldando, as pessoas foram nos moldando assim. E as crianças, elas não têm isso. Por mais que uma goste mais de um brinquedo do que a outra, tipo, esse brinquedo é meu, esse brinquedo é seu, mas na hora que fala, vamos brincar, aí nada é de ninguém. Tipo, tudo Uhum, é de todo uhum, mundo. uhum. E o adulto perdeu essa história tipo, de vamos ajudar. Toda vez que a gente vai fazer algo ou tomar alguma atitude, a gente sempre pensa na consequência e normalmente no mal que essa coisa possa nos causar. E a criança, ela não tem essa predisposição. Ela quer ajudar e ela quer ajudar. Pronto. Ela não fica calculando
o que isso vai trazer de prejuízo para ela. Ela pensa no benefício que vai trazer para outra pessoa. E, tipo, o prejuízo para ela se torna um efeito colateral que ela nem percebe. E, às vezes, esse prejuízo normalmente não vem, porque ela não busca esse prejuízo. Os adultos normalmente têm essa coisa mas se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. A gente pensa demais e a vida passa. A gente fica pensando no que vai ser daqui 10 minutos e não viveu esse minuto que a gente está, tipo, que é um presente, não é à toa que o presente chama Uhum. presente, né? E a gente não vive esse minuto. E o legal que você falou da gente ler para as crianças, tipo, procurar fazer com que isso seja rotineiro, que seja, tipo, absolutamente normal para eles, é muito legal, porque por mais que a criança já saiba ler, o pai lendo para a criança, a mãe lendo para a criança, eles fazem pergunta, eles querem interagir conosco, a gente muda de voz, faz caras e bocas e tal. E eles Exato. adoram isso, né? Eles acham que além do super-herói, nós somos o super-herói, o palhaço, o amigo. A gente é meio que um tudo para eles. E, tipo, eu acho que vincula você, não só intelectual, quanto sentimentalmente com seu filho, né? É, Tipo, não é é. porque você é pai que você tem que ser. Porque a gente foi, na nossa época, era a autoridade que se impunha a Isso, respeito, tinha um né? exercício Hoje em mais dia, autoritário mesmo. exato. Hoje em dia, não. A gente conquista o respeito deles. Tipo, ó, eu te respeito. Há alguns limites, lógico, que você tem que colocar, senão a criança ela toma conta da casa, né? Mas a gente Claro, e faz conquista o parte, isso é respeito. relação humana. Exato. Nós os respeitamos e eles nos respeitam. É uma troca. Então, eu acho que a paternidade, quanto à maternidade, desse jeito, ela se torna mais leve, mais gostosa. Eu falo para os meus amigos que se eu tivesse muita grana, eu teria assim uns 20 filhos. Porque é maravilhoso. Sim, É uma coisa. Tipo, sim. pede para descrever o que você sente do seu filho. Você, no máximo, vai chorar. Porque você não consegue verbalizar sentimento tão grande assim, né? Tão forte, tão intenso, né? E cresce com o tempo. É impressionante, né? Então, Eu vi isso quando tudo, minha né? filha nasceu, que só aumenta. E aumenta mesmo, é impressionante. Só. É absurdamente impressionante. E é É. maravilhoso. E você se torna uma pessoa melhor, porque hoje em dia a gente tenta fazer com que os nossos filhos sigam os nossos exemplos, ou seja, nós tentamos ser melhores para que eles se tornem adultos melhores, né? Na nossa época faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não. Se você não mostrar como é fazer a coisa legal, ele vai fazer diferente, porque você é meio que um espelho. Então você tem que ser um espelho legal para você construir filhos e cidadãos legais, né? Porque as crianças de hoje são os cidadãos de amanhã, né? Exato, E exato. se nós tivermos crianças decididas, seguras, felizes, né? Isso. Leves, a gente procura falar, o Gabriel muito indeciso com o que vai fazer quando for procurar uma profissão. Procure sua profissão pelo que você gosta, não pelo retorno financeiro que ela vai te trazer. Porque o retorno financeiro ele vai te dar uma satisfação momentânea. E a sua profissão tem que ser sua paixão. Você vai viver aquilo por muito tempo, né? Exato, Então, exatamente. Ó, e é isso. E acho que tem uma coisa muito legal, que tem algumas coisas muito legais que você falou, e eu me identifico super nesse sentido. E tem uma coisa que eu acho que é muito bacana que você trouxe, é que as crianças, elas têm uma... tem teóricos que trazem isso pra gente, que as crianças, elas são naturalmente empáticas, elas são naturalmente gregárias, elas são naturalmente solidárias. E daí tem uma construção, e assim, elas têm essa tendência a querer ajudar, a querer colaborar, a querer construir algo de uma maneira, por mais que elas sejam egocêntricas, que elas disputem, que elas tenham dificuldade de dividir, isso é por uma outra forma de pensamento, é porque elas ainda não aprenderam a trazer esse outro como referência. Mas elas têm uma tendência natural a serem colaborativas, assim, nesse movimento social. Lá pelos 5 anos, eles dão um salto super grande nesse sentido. Eles ficam menos egocentrados nesse sentido e ficam mais colaborativos. Não que antes eles não tenham sim, esse movimento, mas antes eles disputavam mais porque eles não conseguiam trazer tanta relação do outro. Mas eu acho que é isso que você está trazendo. Chega um momento em que talvez a nossa postura tenha que ser uma postura coerente
condizente com esses modelos, com esses valores que a gente quer tanto vender para os filhos da gente, porque talvez eles tenham essa tendência, eles acabem sendo corrompidos por essas discrepâncias, porque às vezes eu faço alguma coisa diferente do que eu falo para eles que deveriam fazer, né, nesse sentido, assim. Então quando a gente consegue construir esse espaço, quando a gente consegue criar esse espaço, inclusive de reflexão, assim, de parar, pensar, discutir, trazer eles para perguntarem quando você está lendo alguma coisa, né? Assim, a gente questionar. Eu tenho uma pegada com as princesas, que é uma coisa assim, né? Eu tenho filho e menina, mas eu tenho uma questão de empoderar. Então, toda vez que eu leio, que eu lia para ela desde sempre uma história de princesa, eu falava: que história é essa? Dessa princesa, estão beijando essa princesa e ela tá morta ali, estão achando que ela tá morta, estão beijando ela. Tem alguma coisa errada nesse sentido. Tem alguma coisa que... Como é que ela vai casar com um cara que ela nem conhece, Ana? Tem uma coisa muito errada. E a Ana ficava olhando pra minha cara, tipo, possível. Ela não introjeta esse tipo de questionamento, mas ela é muito questionadora, assim. E a minha filha é uma menina moleca, né? Assim, acho que a gente cria filho que a gente tem condições de criar, nesse sentido. Mas nessa construção, nesse pensar, nessa troca, eu acho que foi surgindo tanto questões para mim quanto questões para ela. A gente vai trocando. Agora, e além disso, ela tem sentido um prazer no processo da leitura. Eu acho que tem aí uma escola que favorece a gente, né? A gente tem filhos na mesma escola, temos essa sorte nesse sentido. Mas a gente tem aí uma escola que eu acho que é favorável a esse nosso jeito de funcionar, esse nosso jeito de pensar, porque condiz com a gente. Mas e esse hábito, né? Criar o hábito da frequência, da leitura, dessa construção, desse momento, né? Ela tem isso como um momento nosso, na hora de dormir, ela tem isso como algo muito prazeroso. A construção desse movimento todo. Então, essa relação social que a gente cria com os filhos, a forma deles elaborarem situações, porque as histórias apresentam, às vezes, formas incríveis de elaboração de situações, né? Então, histórias que colocam as madrastas, que colocam as mães monstras nesse sentido, os pais monstros nesse sentido, e que resolvem de alguma maneira, que trazem os pais que são heróis das suas maneiras, os pais que também falham, mas que também amam. Toda essa construção do universo literário infantil ajuda muito as crianças na elaboração de toda essa questão imaginária, de toda essa construção que eles estão fazendo para poderem crescer emocionalmente, para poderem crescer socialmente, para poderem crescer intelectualmente. Então, usar esse momento, eu acho que é um momento muito, muito propício, assim, por todos esses fatores, né? Por toda essa leitura tão bonita que eu acho que você faz, tão fantástica, assim, que você traz tanto a sua questão pessoal quanto essa questão da reflexão dessa ação, porque quando você resolve escrever para uma criança, Jair, você tem uma responsabilidade nesse sentido que transpassa, né? Escrever um livro assim transpassa, e é isso mesmo. Eu acho que seu livro é muito responsável, né? Nesse sentido. Então, de novo, galera, compartilhando essa live, comentando essa live para concorrer a esse livro incrível, né? E depois, assim, eu fazendo um jabá aqui, eu já vou querer um segundo, já vou querer o terceiro, e a gente compartilha aqui no Bom Pra Cuca também, nesse sentido. Mas eu acho que é isso, é muito legal poder perceber que eu acho que o que você fala aqui é um pouco do que você faz aí, do que você sente aí. Eu acho que é muito bacana, assim. Acho que você é alguém que se dispõe a falar, a pensar dessas coisas desse jeito, né? E é isso, assim. Na hora de escrever, eu escrevo para os meus filhos. Então, o que eu quero para os meus filhos está no texto. Eu não posso escrever um livro pelo tipo, quero virar um best-seller, então eu vou escrever algo que os meus filhos não quero que eles vejam, mas eu vou ficar rico com isso. Tipo, não é o ponto. A coisa tem que ser gostosa, divertida. A cara de orgulho do Luca, quando ele viu o livro, que ele falou assim, que aí chegou na escola, que leram um livro, que falaram assim, mas quem é Jair Barbosa? Aí ele falou, meu pai, o autor é meu pai. Aí eu cheguei lá e ele achou absurdo, que ele falou, pai, eles não sabiam que Jair Barbosa era você. Tipo, indignado. A Mas Ana é e que o eles não Matheus, que são sempre juntam, mais né, próximos, concreto. não sabiam. É. Mas o orgulho acho que não é só do Luca, né? O orgulho eu acho que assim, e aí tem uma identificação direta da Ana pelo nome da Ana, do Matheus pelo nome do Matheus. Mas eles se colocam no lugar, né? Ali tem a identificação direta, ela ficou toda metida besta, imagina.
ser uma princesa nesse sentido, naquela história. E a gente, então, né? Eu e o Cadu olhando assim, a gente, nossa filha, olha ali, nossa filha. Tem, não, não são só eles, é a gente também que se coloca nesse lugar, né? E essa construção super rica desse imaginário, super, super bacana que a gente consegue fazer com eles, que a gente consegue se entregar para eles, que eles conseguem fazer com a gente, e que por pessoas como você que isso existe, né? Assim, então acho que é uma live de gratidão também, assim, nesse sentido, para poder agradecer acho que pessoas que estão tão disponíveis a isso, assim, porque é muito bacana mesmo, assim, muito legal. A gratidão é minha. E daí, Minha pela Ana, pelo Matheus, pelo Caetano, que já não está na escola mais, mas muito querido também. E pelo Luca, né? A gratidão que eu tenho pelo Gabriel e pelo Luca é, tipo, sem eles minha vida seria absolutamente contrária, talvez. Ou, no mínimo, sem sentido. o que você fala aqui, acho que filho torna a gente vontade de ser alguém melhor, e é isso mesmo. Né, assim, Sim. é um exercício diário, é um exercício constante, assim. Então Todos os e é muito real, todos os dias, na vida. Eu maravilhoso. acho que Adoro. é, Adoro. é e põe a gente para pensar de forma sobre atitudes, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente fala, como eu não sei se tem outra coisa que provoca isso, né, na vida da gente. Isso é Que muito, não muito demora bacana. tanto, né? Eu acho que é verdade. Eu acho que eu sou alguém melhor hoje por causa dela, assim. Não tem tudo que compilou na vida colaborou muito, mas o catalisador como filho não tem, assim. Eles colocam as coisas para acontecerem de maneira muito mais intensa nesse sentido. Muito legal. Dá para fazer uma live aqui só de declarações para filhos. A gente vai fazer um vídeo colaborativo qualquer dia desses no Bom Pra Cuca. Vamos juntar tudo aqui e fazer só um 24 horas de vídeo live. colaborativo. Nossa Senhora, porque cada vez que a gente fala aqui, a gente começa a pensar nessas coisas. E é impressionante, né? E é muito, muito bacana, assim, acho que é muito legal. E pensando nisso também, né, nessa colaboração, nessa mobilização materno-filial, eu acho que passa um outro lugar, que é uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade do educador, né? O educador, ao passar essa mensagem, porque ele também é uma figura de grandíssima referência para as crianças, ainda mais nessa época da educação infantil, que é um pouco o foco do nosso trabalho aqui, eles são uma figura muito representativa, né? E chega um momento aí perto dos 5 anos que as crianças começam a comparar, inclusive, assim, mas o fulano fez isso, o fulano falou aquilo, e agora e você? O que você faz? O que você fala? Olha, ele falou que isso pode, você falou que. E eles trazem esse critério comparativo porque eles estão crescendo muito, né? Eles estão ampliando muito a forma de funcionar, a forma de acontecer com tudo isso. E nessa construção, eu acho que passa aí o educador, a escolha do educador, o olhar do educador, eu acho, ele difere do olhar parental, mas ele é um olhar que deve ser tão atento, tão acurado, tão reflexivo, pensando o tipo de ação que ele vai ter e o tipo de material que ele vai escolher, porque esse material tem que construir essa estimulação cognitiva, que a gente espera que a escola seja um dos promotores, mas também a estimulação afetiva e também a estimulação social. Que livros como o do Jair, aqui de novo, ó, muito bacana, que quem compartilhar ou comentar a nossa live está concorrendo. Eu tô melhor que merchandising de Ana Maria Braga, você viu, né? Eu tô um perigo, ninguém me segura hoje. Daí, nesse sentido. Mas é isso, assim. Então, acho que um livro como esse traz esses elementos que a gente estava falando, que é cooperativo, é colaborativo, traz uma elaboração de conflito afetivo e social, que as crianças são os resolutores de conflito. Nesse sentido, toda a minha pegada neurocientífica eu tento promover nos meus cursos de pós-graduação, dentro do Bom Pra Cuca, a criança como aquela que tem que ser instrumentalizada para. Eu acho que essas são aspectos fundamentais para a criança enfrentar as adversidades da vida, enfrentar suas emoções, enfrentar um bullying que seja. É a criança que está bem instrumentalizada para falar assim, não, acho que eu tento dar conta, nossa, eu tenho que tentar ver se eu consigo fazer isso, o que eu consigo fazer com isso. E um livro como esse traz margem para uma roda de conversa, como que é o que as crianças fizeram quando leram o seu livro. Que Sim. nesse sentido, assim, acho que tem umas coisas muito legais. Então é muito bacana, assim, acho que é muito legal a gente pensar nesse veículo, né, que é a literatura infantil, que é a construção da história, né, e de uma maneira tão facilitada. De novo, eu acho que eu me aproveito muito das histórias para poder
construir várias coisas com a Naná nesse sentido, assim. E é isso. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada por escrever, por estar aqui com a gente e falar de Eu que agradeço coração, pelo assim. convite. Obrigado a galera que compartilhou, que assistiu. Muito obrigado mesmo. Aqueles que ainda não têm filho, tenham. Tem, Filho é tem. maravilhoso. Tenham que vocês vão ver Se que joga, a vida se joga. muda. A vida muda. E é maravilhoso. É bom, E, é bom. e filhos como o Luca, a Aninha, o Matheus, que você vê que os pais estão sempre presentes e adorando ser pais e mães, né? Isso é maravilhoso, é Gente. sensacional. Tipo, eu tenho um filho, mas eu escolhi ser pai. Eu escolhi ser mãe. Eu escolhi ser. Não é tipo, eu tenho um filho, deixo na escola e vou correr para trabalhar só e tentar dar um futuro para o meu filho. Tipo, o futuro do seu filho Uhum. depende da base que você der de educação para ele, para que ele construa um futuro leve e feliz, independente de status ou de posses, etc. É. A felicidade é a construção mesmo, nesse sentido. Ela não vem de graça, não. A gente ajuda eles e muito nesse sentido. E está em nós, É, né? e ela é... Senão a gente tem filhos Exatamente. para ficar procurando felicidade lá fora e não vai achar. Exatamente, exatamente. Muito bom. Porque dia a gente faz uma live aqui só sobre psicologia positiva na infância. Você vai ver cada coisa fantástica. Vixe, minha mãe. Vale muito a pena. É muito bom, é muito bom. Querido, eu queria muito te agradecer, muito mesmo. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pelo carinho, obrigada pelo Luquinha, que é aquela figura fofa, incrível, que cresceu tanto, impressionantemente. Nossa, demais, demais, demais. Muito legal. Parabéns a vocês, pelos pais que vocês são. Obrigada pela disponibilidade de escrever. Parabéns pelo livro. Então, de novo, gente, ó. O livro do Jair, Luca e B no Reino Ideal. Uma história super bacana que eu acho que ajuda as crianças na construção de ideias, de conflitos, desenvolvimento de estratégias, cognição social, porque aqui tem uma questão muito empática, eles conseguem empatizar como poucas crianças nesse sentido, assim, é muito bacana a maneira como eles falam assim, não, então essa briga é nossa, a gente que dá conta de resolver, a gente está entendendo o que está acontecendo e a gente dá conta de resolver esse negócio aqui, ai, com a solução final. Não posso contar a solução, assim. Dá uma vontade de falar, mas com a solução final. Então é isso. Quem comentar, quem compartilhar a live, amanhã eu vou estar vendo todas as pessoas, amanhã, mais ou menos às 10 horas da manhã, eu vou estar vendo todo mundo que compartilhou, todo mundo que comentou, e vou rodar um sorteio para a gente poder anunciar. E daí a gente pega, entra em contato. A gente vai tentar entrar em contato, mas fiquem de olho aqui no nosso post para qualquer coisa. Se a gente não conseguiu entrar em contato direto, as pessoas conseguirem estar colocando aqui para gente, trazendo para a gente poder enviar o livro autografado, porque daí a gente vai pedir nome, vai pedir tudo para as pessoas poderem receber, certo? Certíssimo. E aí, e quem quiser comprar, como é que faz aí? Quem quiser, quem não tiver a sorte de ganhar, porque é um evento que envolve a probabilidade. Quem não tiver a sorte de ganhar, como é que faz para comprar seu livro? É só comigo. Aí meu Face, Jair Barbosa, ou meu Instagram, ou meu WhatsApp. Será que é legal para o seu WhatsApp? Vamos passar, né? 987814731. Me chama aí, eu mando entregar em casa. Quem quiser autografado, de presente. Eu autografo, ponho no Bárbaro, correio. dica de Natal, gente. Dica de Nossa, Natal essa, diga do não Natal, é? né? Exatamente, acho Vamos, que é um presentão de Natal. vamos fazer crianças um pouco mais leitoras, né? Melhores do que Exato. nós somos, melhores do que o que E pais somos. também, pais também, pais também. E pais também, Acho né? que vai ser bom, vai ser bom. Então é isso, gente. Quem quiser o livro do Jair, entre em contato com o Jair. Ele está marcado aqui no nosso post, é só entrar, mandar uma mensagem para ele que consegue receber, então, que ele consegue receber a mensagem pelo Messenger, ou qualquer coisa, entre em contato com a gente no Bom Pra Cuca que a gente faz essa ponte para as pessoas poderem chegar até você. Show. Certíssimo? Então tá bom. Obrigadíssimo, Então, Dani. obrigada, obrigada a você, viu? Uma boa noite, gente. Obrigada quem viu, quem compartilhou, quem curtiu, as pessoas queridas aqui que passaram com a gente. E aqui estamos, certo? Boa noite, Uma galera. boa Beijo. noite. Até, até.